Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nesta aula de hoje a gente vai expor a nossa pasta Android, que a gente precisa de realizar algumas configurações um pouco mais direcionada para o Android, então a gente tem que fazer isso agora no início. Porque depois que a gente desenvolver e a gente for expor essa pasta, vai ficar um pouco mais difícil, porque depois a gente vai ter que fazer a configuração e pode dar erro. Então já vamos realizar esse processo agora da exposição da pasta do Android e do iOS. Aqui no Windows, a gente só pode fazer a exposição até então, do nosso Android, porque aqui eu não consigo executar um emulador do iOS. Então, automaticamente ele pega lá as configurações do emulador do iOS para fazer esse processo. Aqui eu estou na documentação do Expo e ele está falando sobre o pré-build, que é o comando que a gente vai executar. npx expo pré-build, que para a gente fazer todo o processo, vamos ter que criar um identificador, um ID, um bundle, alguma coisa assim, para que a gente possa identificar a nossa aplicação e no futuro você fazer um build, colocar ele em produção, você vai utilizar esse ID, esse pacote para fazer, para você subir nas lojas, perfeito? Então aqui ele fala que ele vai gerar a pasta do Android e você pode adicionar essas duas pastas no gitignore. Você não precisa de subir ela para o seu controle de pacote, seu versionamento o seu versionamento aí no seu GitHub que você utiliza para subir as suas aplicações, né? E depois que realizar esse processo, aí a gente vai executar a aplicação nesse formato aqui, ó. npx expo run android e lá no iOS npx expo run android iOS, tá? Então, aí nós não vamos utilizar mais o Expo Go para fazer toda a realização desse processo. E se você quiser utilizar só uma plataforma, então você vai utilizar nesse formato aqui, ó. Quando eu, por exemplo, realizar o processo aqui, que fazer o build só do Android. E quando eu estiver lá no Expo, eu posso focar só no Expo, deixar o Android de lado, porque eu já fiz o Android aqui no Windows. Então não precisa. Eu vou deixar a documentação aí também, e tá aqui na documentação do Expo, tá? Para que você possa dar uma lida. É interessante, se você tiver problema com ler inglês, aí é só traduzir aqui, ó, colocar para português. É interessante você ler a documentação, fazer a configuração embasado na documentação, beleza? Então vamos lá, o nosso terminal. Eu vou matar a minha aplicação aqui agora, eu não vou poder ter ela em execução. E o que eu vou fazer? Então o comando seria expo pré-build. É esse comando que a gente vai utilizar. Então vamos lá, npx expo pré-build, eu vou dar um enter. Ó, tá aqui, ó. Então ele pediu aqui, ó, você tem que colocar para o seu Android, um nome de pacote para continuar, beleza? Ele já dá aqui um exemplo, ó, .com.silvanei é tipo uma URL, um domínio ao contrário, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e eu só quero adicionar o meu nome e o meu sobrenome, Silvanei Martins. Lá no iOS, quando eu for utilizar o processo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou utilizar com.silvaneimartins.mobile mensageiro. O nome eu podia trocar aqui, mas ele já pegou automaticamente o nome que eu tinha dado aqui no meu, se eu só vir aqui no meu JSON, ó, tá aqui, ó, mobile. Aí ele eliminou aquela parte, esse tracinho, e uniu os dois processos junto. É assim que ele vai realizar esse processo. Então tá aqui, ó. Eu vou dar esse nome e quando eu estiver colocando meu software em produção, eu vou utilizar esse bundle aqui, ó, esse identificador, que no Windows chama pacote, né? Lá no iOS é bundle, ID, bundle ID, que é o bundle de identificação da aplicação. Então eu vou dar um Enter. Agora a gente vai aguardar, ó, tá falando que está criando a pasta nativa, né? Que é o package native, que é o diretório nativo aqui, ó, do Android. Ele atualizou o nosso package.json e já finalizou aqui o pré-build para a gente. E agora, se eu voltar para a minha aplicação, eu vou ter o projeto do Android exposto para mim. Anteriormente, esse processo aqui era muito complexo de fazer, mas com essas últimas atualizações do Expo, ficou muito fácil de você realizar esse processo e também os erros eliminou quase que zero aí, só se a sua internet falhar na hora de instalar os pacotes. Antes de eu executar, eu vou dar um yarn antes, né, para ver se tem alguma coisa para instalar, não tem nada. E eu vou fazer o seguinte, o processo de execução agora é diferente.
eu não preciso mais utilizar o Expo aqui agora. Então, eu vou fechar aqui, eu vou fechar o meu projeto e ele vai executar um projeto aqui agora para mim, agora no meu celular. Ele vai executar um ícone agora, um aplicativo mesmo. Então, NPX. Esse processo aqui é um pouco demorado a primeira vez que você faz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar e no momento que run Android, eu vou executar o processo aqui e quando a gente estiver lá no meio, então, na hora que estiver terminando, eu volto aqui com vocês para a gente dar continuidade, beleza? E só falando um detalhe, ele criou a pasta e lá no iOS vai ser a mesma coisa. Se eu não quiser gerar os dois lá, é o que eu comentei com você. Aí você pode focar aqui, ó, npx pré-build. Eu vou passar essa flag aqui e na frente iOS para focar só no iOS. Então, ele só vai gerar o projeto iOS, porque eu já tenho, então, aqui o meu Android. Se eu querer gerar o Android lá, aí eu faço o Expo pré-build. Ele vai gerar os dois lá no meu MacBook. Caso contrário, eu vou gerar só o iOS lá também, tá? Então não há necessidade. Aqui eu vou focar no Android e aí eu posso partir lá para o Mac para mim testar só o meu iOS. Então, nesse meio, o que eu faço para me atualizar as aplicações? Você vai subir as atualizações, é que nem eu comentei. Aqui mesmo tá ensinando vocês, aqui ó, na própria documentação, falando que vocês podem colocar a pasta no gitignore de vocês. Ó. Você pode colocar aqui, ó, gitignore, você pode colocar o nome da pasta. Quando você subir para o seu GitHub, você não vai subir essa pasta. Você entendeu? Essa pasta não precisa mais estar no GitHub. Você pode pegar. É claro que você, aqui no README, você vai colocar uma instrução. Ó, você tem que fazer o pré-build com esse bundle identifier aqui, ou o nome do pacote. Você vai colocar as informações um pouco detalhadas para outra pessoa que estiver lá do outro lado pegar o projeto e já saber o que tem que fazer. Você fala, ó, alguns processos, alguns procedimentos de configuração do app está no README. Ou você pode criar um arquivo de documentação e mapear para você acessar aqui no README. Então, na hora que você clicar, ele vai direcionar para esse arquivo e fica bem legal aqui. Então, deixa eu só voltar aqui. Minimizei, eu vou voltar no meu terminal. Ó, ele está em 89. Então, nós vamos fazer assim, pessoal. Quando estiver dando 100% aqui, eu volto com vocês aqui para que a gente possa dar continuidade, beleza? Então, até daqui a pouco. Então, voltando aqui, a nossa aplicação já deu build aqui, ó, completo, né? Buildou com sucesso. Colocou o QR Code aqui também. Lembrando que vocês não conseguem mais agora com o Expo Go escanear esse QR Code aqui, tá? Então, ó, você pode ver que agora até o build que mudou. Ó. Using, eu estou utilizando Development Build. Não é mais o Expo Go, ok? Aí, se eu quiser mudar para o Expo Go, eu teria que pressionar S. Aí ele muda para o Expo Go. Mas eu quero continuar com isso aqui agora. Bom, então você pode mudar, quanto você pode continuar também. Eu não precisei de selecionar a tecla A aqui, que automaticamente ele fez a execução para a gente. Então, ele já executou aqui o projeto. Agora, eu tenho a pasta aqui do Android para que eu possa fazer configurações nativas. Eu já tenho a minha pasta aqui também de SRC, onde eu estou com as minhas configurações. Legal? Então, agora a gente vai partir para a criação agora de algumas telas e vamos terminar as nossas configurações. Eu tenho que colocar ainda as nossas cores, eu tenho que colocar algumas constantes que eu quero adicionar também aqui no nosso projeto, que eu já tenho pronto aqui, então eu só quero adicionar elas, trazer elas para cá, porque elas tipo assim, muita rotina, muito coisas repetidas que você tem que fazer. Então eu já trago pronto aqui essas informações já para a gente partir para o desenvolvimento das telas, beleza? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.